A Bíblia está falando agora que ele está indo no meio do caminho. E quando ele está na região do caminho, indo para Damasco, a Bíblia fala que ele vê uma imensa luz. E a Bíblia fala que quando ele vê essa imensa luz, a Bíblia fala que ele cai do cavalo. Mas preste atenção. Quem cai, quem sofre uma queda, geralmente quebra alguma coisa. Quebra um osso, quebra uma perna. Mas a Bíblia fala que ele não quebra nada, que ele fica cego. Preste atenção. A luz de Jesus cega este homem chamado Saulo. A luz que Jesus faz com que eu e você fique cego, não é para que você enxergue as coisas que estão aí fora. A luz de Jesus, quando te cega, é para você enxergar aquilo que está dentro. Vou repetir, talvez você não entendeu, você vai começar a entender a história agora. A luz de Jesus, quando cega eu e você, não é para que você enxergue as coisas que estão aí fora, mas é para enxergar as coisas que estão aí. Preste atenção, quando o Saulo, ele fica cego através dessa imensa luz, Jesus não queria que ele enxergasse as cartas que estavam na mão dele, porque ele estava cheio de cartas. Era para enxergar as cartas que estavam escritas dentro do coração dele. Já havia um chamado para ele, já havia as cartas escritas desde o ventre da mãe dele. Já existia um propósito na vida dele, já existia um chamado da vida dele. Então, quando Jesus cega alguém, não é para enxergar o que está fora, mas é para enxergar aquilo que está dentro. Quando você perdeu o caminho, quando você achou que estava cego, quando você não via mais uma luz no fim do túnel, quando o Senhor te trouxe aqui para a casa de oração Valente de Cristo, não era para você enxergar mais as coisas do mundo, era para enxergar aquele chamado que tem dentro de você, sobre cada um de nós. Há um propósito na minha vida, há um propósito, abaixa um pouco, há um propósito na tua vida. E quando Jesus te cega, quando você fala assim, eu não vejo mais uma luz no fim do túnel, não é para você enxergar as coisas que estão fora, é para que você enxergue aquilo que Deus quer de mim e de você. Porque muitas vezes é assim, né, missionário? Nós chegamos num lugar assim, num determinado tempo da nossa vida, nós olhamos assim e falamos assim, não tem mais saída, não tem mais jeito, não tem mais solução. Não vejo mais uma luz no fim do... Por quê? Porque muitas vezes o Senhor vai permitir que portas se fechem na tua vida, para que você comece agora a enxergar aquilo que Ele tem com você. Aquilo que Ele tem com... Então, porque se você continuar enxergando as coisas do mundo, as oportunidades, as propostas, as tentações, você nunca vai começar a olhar para dentro realmente daquilo que Deus quer de mim e de você. Porque muitas vezes Deus permite coisas difíceis em nossa vida. Porque o Senhor permite isso em minha vida? Foi começando a minha pregação. Por que isso, Senhor? Por que aquilo, Senhor? Aumenta um pouquinho. Aleluia. Aí tá bom. Por que isso, Senhor? Por que aquilo na minha vida? Por que está acontecendo exatamente isso? Porque o Senhor permite portas fechadas, para que amanhã Ele venha abrir uma janela na tua vida. Ele quer que você enxergue aquilo que Ele tem com você. Deus tem um chamado na vida de cada um, é intrínseco. Intrínseco é aquilo que já está dentro de mim e de você. Já existe um propósito, já existe um chamado. Então quando a luz, ali a luz de Jesus cega Paulo, não é para ele enxergar mais as coisas que estão na frente dele, mas é para enxergar aquilo que está dentro do coração dele. E preste atenção, e muitas vezes, quando nós estamos nessa situação difícil, muitos dedos apontam para mim e para você. Somos julgados, somos zombados, somos humilhados muitas vezes. Mas preste atenção, a Bíblia está falando aqui que Paulo, quando ele vê a luz, preste atenção, mas a Bíblia está falando que ele cai, sim ou não? Mas a Bíblia também está falando que ele está caindo, mas está, porque ele está ouvindo Jesus falar com ele. Ele está caindo, mas está,
Preste atenção. Tem muita gente que está caído hoje, que ainda não enxerga uma luz no fim do túnel. Está caído, mas ainda está. E tem muita gente de pé que está se levantando, se erguendo, empinando o nariz, mas já não ouve mais. Vou repetir para você. Paulo está caído, está o quê? Mas está? Então, preste atenção, talvez você está aqui hoje caído, mas Deus te trouxe aqui para você ouvir. Está caído, mas está ouvindo. Estão dizendo lá, ele está lá na casa de oração, valente de Cristo. Ele é isso, ele é aquilo. Às vezes essas pessoas estão de pé, já não estão ouvindo mais nada. Mas Deus te trouxe aqui caído, mas para ouvir. Porque a fé vem pelo e ouvirá. E a palavra de Deus é luz para os nossos pés. Não, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos. Paulo está caindo, mas está ouvindo, querido. Tem um propósito, tem um chamado na vida dele. Talvez você chegou aqui hoje caído, mas você está ouvindo, querido. Sabe, está ouvindo aquele chamado que está dentro de você, sabe? Muitas vezes, talvez você já ouviu isso, talvez você já até sentiu. Mas Deus aqui nessa manhã, Ele está te revelando, sabe? Te trouxe aqui, te trouxe cego, sem uma luz, sem uma direção. Mas para você ouvir aquilo que eu tenho com você. Tá cego, mas está ouvindo. Está cego, mas está enxergando. Sabe, porque se o Senhor não te deixasse cego, você não estava enxergando. Porque preste atenção, a Bíblia está falando logo após que os homens que acompanhavam ele ouviam, mas não conseguiam ver. Mas a Bíblia está falando que Saulo, ele consegue ouvir, mas eu nunca vi cego que enxerga. Presta atenção, quem está enxergando, está ouvindo, mas não está? Mas a Bíblia está falando que aquele que está caído, está ouvindo, estão dizendo que ele é cego, mas ele está enxergando, porque ele vê a luz. Sabe, muitas vezes quem está de pé não está vendo, mas você que está caído talvez aqui hoje, nessa manhã, está vendo aquilo que aqueles que estão ouvindo também não estão vendo mais.